A noite não perdoa os arrogantes, e eu aprendi isso da maneira mais cruel possível. Tudo começou como uma brincadeira de calçada, sob a luz pálida dos postes que zumbiam como insetos moribundos. Meus amigos desfilavam lendas urbanas, nomes de entidades que faziam o estômago revirar, e a cada relato, selavam a conversa com aquele medo instintivo, chamando tudo de coisa do diabo. Eu, inflado por uma coragem vazia e pela segurança cega da minha própria fé, cometi o erro de desafiar o invisível. Disse que, se todos os demônios do inferno se materializassem à minha frente, eu não recuaria. Eu disse que os enfrentaria com Deus no peito e um sorriso no rosto. O silêncio que se seguiu não foi de admiração, mas de presságio. Meus amigos me olharam como se eu já estivesse morto. Irritado com o ceticismo deles, dei as costas e caminhei em direção ao meu destino. A escadaria que levava à minha casa parecia ter esticado. A escuridão ali não era apenas ausência de luz, era densa, quase tátil, como um fluido viscoso que eu precisava atravessar. O ar esfriou subitamente. Repeti para mim mesmo que era apenas o vento, fiz o sinal da cruz com dedos trêmulos e subi sem olhar para trás, embora sentisse 1000 olhos invisíveis costurando minhas costas. Quando alcancei o portão pequeno, o pânico me atingiu como um soco. A chave, que sempre entrava com facilidade, parecia lutar contra a fechadura. Minhas mãos suavam, o metal escorregava. Foi então que cometi o segundo erro. Eu olhei. No canto da parede, agachada em uma posição antinatural, estava uma figura envolta em uma capa vermelha. Não era um tecido comum, a cor era de sangue arterial, pulsante. O ser não tinha rosto, apenas uma fenda de sombra onde deveria estar a humanidade. O grito morreu na minha garganta, sufocado pelo terror puro. Desviei o olhar por um segundo para invocar o nome de Deus. Quando voltei a olhar, o vazio me encarava de volta. A criatura havia sumido, mas o cheiro de ozônio e terra molhada permaneceu. Entrei em casa tropeçando, o coração martelando contra as costelas como um pássaro enjaulado. Tentei lavar o medo no banho, mas a água parecia gelo sobre a pele. Foi enquanto eu me secava que a sensação de vigilância se tornou física. O espaço ao meu redor começou a se contrair. Eu sentia um círculo invisível de pressão me apertando, fechando-se em torno do meu pescoço, do meu peito, roubando meu oxigênio. Eu não estava apenas sendo observado, eu estava sendo caçado dentro da minha própria pele. Saí correndo, seminu, gritando pelo meu pai. O som da minha própria voz parecia estranho, agudo, patético. Ele acordou com o escárnio de quem não conhece o abismo. Riu de mim, chamou-me de covarde, mandou-me rezar e dormir. Mas a oração não trazia conforto. Passei a noite abraçado a um quadro sagrado, as palavras do Pai Nosso saindo como um sussurro mecânico, enquanto meus olhos escaneavam cada centímetro do quarto. No dia seguinte, a luz do sol parecia falsa. Meus amigos riram da minha experiência, rotulando-me como alguém que tinha perdido o juízo. Voltei para casa em silêncio, o peso daquela presença ainda ancorado nos meus ombros. Eu não sabia que o pior estava guardado para o silêncio da madrugada. Acordei às 3 da manhã. O quarto estava mergulhado em um breu absoluto, exceto pela porta aberta, um convite que eu não deveria ter deixado. Do corredor, uma sombra começou a se despregar das paredes. Ela não caminhava, ela deslizava, distorcendo a realidade ao seu redor. Tinha chifres longos e irregulares que raspavam no teto com um som de unhas em uma lousa. Eu joguei tudo que estava ao meu alcance, livros, copos, o próprio quadro sagrado, mas os objetos simplesmente desviavam dela, como se a gravidade se curvasse perante aquela abominação. Tentei gritar, mas a sombra estendeu um braço longo e impossivelmente magro. O frio que emanava dela era o frio do esquecimento. "O que você quer?" eu solucei, mas a resposta foi apenas um silêncio opressor que parecia devorar meus pensamentos. Quando meu pai finalmente acendeu a luz do corredor, a claridade cortou o quarto como uma lâmina e a coisa recuou para os cantos mais escuros, desaparecendo nas frestas do assoalho. Eu chorei até o amanhecer,
Mas o choro não trouxe alívio. Desde aquela noite, o azar se tornou minha única companhia constante. Negócios falham, relacionamentos apodrecem e, sempre que fico sozinho, sinto o círculo invisível se apertando novamente. A sombra não foi embora, ela apenas se fundiu à minha própria sombra. Eu desafiei o que não deveria ser nomeado, e agora carrego comigo a maldição de quem viu o rosto do vazio e percebeu que, contra ele, a coragem é apenas uma palavra vazia.